Olá, meu nome é Luísa Figueiredo, eu sou graduanda de Fisioterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu vim falar sobre o meu projeto de pesquisa, o impacto do estágio curricular na percepção do estudante em sua inserção no mercado de trabalho. Esses serão os tópicos abordados, dentre eles nós teremos uma introdução, o problema, a apresentação do objetivo e da justificativa, a metodologia, os resultados, as conclusões e, por fim, as referências. A pergunta inicial é: por que esse é um tema tão relevante atualmente? De acordo com dados do IBGE de 2022, o acesso ao nível superior triplicou nas últimas décadas no Brasil. Ainda assim, 53% dos brasileiros formados atuam em áreas distintas à sua formação, conforme dados fornecidos por Nunes em 2012. Isso revela uma necessidade de analisar melhor a transição do ensino superior para o mercado de trabalho e como isso pode ser feito de maneira mais eficaz. Assim, em um contexto instável de mercado de trabalho, habilidades sociais, psicológicas e práticas precisam ser desenvolvidas. Para isso, o estágio curricular pode ser usado pelas instituições como uma ferramenta integrativa entre teoria e prática, fomentando o desenvolvimento dessas habilidades nos estudantes. De acordo com Hamel et al. De 2022, o estágio curricular pode aumentar a confiança do estudante durante a transição dessa fase e também gerar uma visão positiva de futuro. Dessa forma, os benefícios do estágio nesse processo precisam ser mais profundamente estudados. Portanto, nos deparamos agora com o problema da pesquisa. A realização do estágio curricular realmente altera positivamente a percepção dos estudantes sobre a sua inserção no mercado de trabalho? A hipótese é que será sim encontrada uma associação positiva entre esses dois fatores. E provado que sim, o objetivo da pesquisa é incentivar as universidades a elencarem o estágio curricular como uma prioridade na sua grade curricular. Assim, esse estudo pode ser justificado pelos próprios perfis institucionais de grande parte das universidades. A própria UFMG se coloca como um agente de formação técnica e profissional, que visa criar estudantes prontos para difundir cultura e conhecimento no mundo. Nesse contexto, o estágio ele pode ser um mecanismo transformador e potencializador desse processo. Agora, em relação à metodologia, foram utilizados os dados do questionário Quais são as suas expectativas para o mercado de trabalho, que foi respondido pelos estudantes da disciplina de Oficina de Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Texto. Então, na pesquisa, o desfecho principal seria uma associação proporcional entre as seguintes perguntas e respostas. A primeira seria: sobre a realização de um estágio durante seu curso de graduação atual, a pessoa responderia: já tive a oportunidade de fazer. Isso seria associada com a resposta para a seguinte pergunta: como você se sente em relação à sua preparação universitária para o mercado de trabalho? Onde foi respondido as alternativas confiante ou tranquilo. Já como desfecho secundário, seria utilizado a quantidade de pessoas que responderam que já fizeram estágio e se sentem confiantes ou tranquilos. Então, esse grupo seria dividido nos respectivos anos de curso que eles estão cursando atualmente, pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. E por fim, como desfecho terciário, seria feita a contabilização das respostas para a seguinte pergunta: sobre a realização de um estágio durante seu curso de graduação atual, as pessoas responderam: é importante para preparar o estudante para o mercado de trabalho. Esses desfechos têm como objetivo, respectivamente, 1. Analisar o impacto do estágio na confiança dos estudantes, que é o problema principal da pesquisa. 2. Perceber em qual momento da grade curricular o estágio está inserido principalmente. E 3. Entender a própria percepção dos alunos sobre o papel do estágio. Agora, quando foi feita uma análise dos dados, foi chegada à conclusão que 77,7% dos estudantes que fizeram estágio se sentem confiantes ou tranquilos. Já 51,2% dos estudantes que se sentem confiantes ou tranquilos fizeram estágio, como é possível ver nesse gráfico de barras ao lado. Já sobre o nosso desfecho secundário, foi percebido que, das 21 pessoas que tiveram a oportunidade de realizar estágio e se sentem confiantes ou tranquilas, 13 delas estão no quinto ano, ou seja, 61,9%.
5 estão no quarto ano, ou seja, 23,8%, e 3 estão no terceiro ano, ou seja, 14,2%. Nenhuma delas está no primeiro e no segundo ano. E por fim, agora em relação à pergunta sobre a realização de um estágio curricular, 20% dos estudantes dizem ser importante para preparar para o mercado de trabalho. 2,9% dizem que não têm interesse. 38,6% já tiveram a oportunidade de fazer. 34,3% não tiveram a oportunidade de fazer. E os demais acreditam que o estágio é importante, mas os ofertados pela universidade não os atendem. Então, isso nos leva a algumas conclusões. Em primeira instância, analisando que 77,7% dos estudantes que fizeram estágio se sentem confiantes ou tranquilos, isso nos leva a perceber que o estágio parece estar associado com uma percepção positiva de futuro na inserção dos estudantes no mercado de trabalho. Uma suposição para esse resultado seria a reafirmação do abordado na introdução, que o estágio pode ser capaz de potencializar a aquisição de habilidades práticas, sociais e psicológicas. Isso, por si só, responde o problema do estudo, mas ainda existem análises a serem feitas. Então, as 21 pessoas que fizeram estágio se sentem confiantes ou tranquilas foram divididas em subgrupos de acordo com o ano em que elas estão cursando. E por meio dos resultados foi possível perceber que todas elas se encontram em mais da metade do curso, contando que grande parte dos cursos possuem 5 anos e metade seriam 2 anos e meio, e todas elas alegaram que estavam a partir do terceiro ano. Ou seja, o estágio é um processo vivenciado mais ao final da graduação. Isso pode se dever a diversos fatores, como por exemplo, a carga horária inicial dos primeiros anos do curso geralmente é mais alta, então isso impede que os estudantes tenham tempo para a realização desses estágios. Ademais, os próprios conselhos das profissões muitas vezes proíbem a realização dos estágios nesses períodos iniciais. Como, por exemplo, a engenharia de produção só pode realizar estágio a partir do quarto período e a fisioterapia a partir do oitavo, por um regulamento que é externo à universidade. Ainda assim, cabe analisar melhor os motivos pelos quais esse processo, que aponta ser tão relevante como visto nos resultados anteriores, ser só vivenciado ao final. Ainda assim, essa questão em relação ao ano de curso gera um questionamento e uma limitação do estudo, que é a sensação de confiança apresentada por essas pessoas está relacionada ao fato de estarem ao final do curso e, consequentemente, terem acumulado mais conhecimento, ou está realmente de fato associado com a realização do estágio. Então, para responder a isso, mais estudos precisariam ser feitos para conseguir fazer essa distinção. Por fim, a percepção dos próprios estudantes reafirma os resultados obtidos pela pesquisa, de que o estágio tem um papel importante na transição para o mercado de trabalho. Ainda assim, a colocação das alternativas também foi uma limitação para esse estudo, porque só era possível selecionar uma alternativa, mesmo que alguém se identificasse com mais de uma. Por exemplo, alguém que selecionou que já fez estágio poderia também ter a percepção de que o estágio é importante para a preparação para o mercado de trabalho, mas só poderia responder uma alternativa. Assim, seria necessário a elaboração de um questionário, onde avalia-se apenas a opinião dos graduandos sobre o papel do estágio, independente se eles já tiveram a oportunidade de realizá-lo ou não. Diante desses resultados e conclusões, pode-se defender que o estágio precisa ser uma prioridade das instituições de ensino superior na sua grade curricular, por fornecer benefícios na transição para o mercado de trabalho. Ainda assim, esse processo exigiria a alocação de recursos, finanças, docentes e tempo, sendo essencial um estudo mais profundo de como implementar isso na prática diante da realidade atual da educação pública brasileira. Entretanto, esse esforço parece fazer sentido diante do papel do estágio em promover mais autoconfiança e percepção positiva de futuro laboral para os graduandos. Essas foram as minhas referências utilizadas. Então, muito obrigada pela atenção. Eu gostaria de agradecer especialmente aos professores responsáveis pela disciplina e também aos meus colegas que contribuíram imensamente com o meu ganho de conhecimento durante esse semestre. Muito obrigada, até